Olá a todos, muito boa noite para todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Teison Viana, sou professor da disciplina de Aprendizagem e Desenvolvimento Motor, da nossa querida Uniplan. E para mim é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e receber também alguns colegas hoje no nosso primeiro dia de aula, tá bom? Como eu já havia falado para vocês, essa nossa aula ela vai ser gravada, né? Ela é gravada e disponibilizada para vocês pelo streaming da plataforma, certo? Mas também é disponibilizada no meu canal do YouTube, tá? No canal do YouTube, o endereço é Prof. Teison Viana, do jeito que escreve aí, do jeito que está aí na capa do slide, tá? E aí vocês vão ter acesso tanto a essas aulas de aprendizagem e desenvolvimento motor, que estão na ordem lá, como vão ter também acesso a outras aulas de outras disciplinas que eu dou na própria Unip, né, noutra faculdade também que eu dou aula, e também aula do conteúdo escolar, de algumas modalidades esportivas, de algumas temáticas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais uma das nossas aulas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aí Isso, exatamente. Dá o like, ativa o sininho. Eu vou colocar aqui no chat. Esse é o YouTube. Estou colocando aqui no site, no YouTube, tá? E vou colocar também o meu número de celular, certo? Esse meu celular é celular WhatsApp também, 85-8812-9094, certo? Ele é celular e ele é WhatsApp também. Aí você depois me dá só um alôzinho lá e pede para eu colocar no grupo, que eu mando o link para você entrar no nosso grupo e aí ter acesso a todo o material da disciplina que eu estou postando todas as segundas-feiras, tá bom? Então, vamos lá. Nos últimos dias, né, nas nossas últimas aulas, na primeira aula nós vemos alguns conceitos básicos, né, sobre crescimento e desenvolvimento, né? Na aula anterior, a gente viu conceitos mais abrangentes sobre o desenvolvimento, né? E vimos, na aula passada, um pouco da história do desenvolvimento e como o desenvolvimento ele veio sendo estudado, etc. Certo? Hoje a gente vai ver, dentro do nosso programa de disciplina, alguns modelos de desenvolvimento motor, certo? E aí a gente vai ver um modelo estudado por esse brilhante gênio e estudioso do desenvolvimento, que é o doutor David Gallagher, certo? Nós, durante a nossa vida acadêmica, tá? Nós vamos começar a nos deparar, certo? Com alguns nomes que não são tão comuns na nossa língua portuguesa. Por exemplo, nós vamos estudar ainda nessa disciplina, nós vamos ver um rapaz chamado Vygotsky, tá? Um rapaz chamado Vallon, um rapaz chamado Piaget. Hoje nós vamos conhecer o David Gallagher, certo? Então, é interessante que vocês vão se adaptando a essa nomenclatura, tá? A esses nomes, porque vai chegar um ponto, tá? E que, por exemplo, alguém aí alguém aqui dessa turma é do karatê, né? Então, se eu começar a falar de Funakoshi, outros nomes assim, não vai estranhar, mas para uma pessoa leiga também é estranho. Isso tudo é um processo de
desenvolvimento e aprendizagem, tá? Que a gente vai tendo durante a nossa vida acadêmica. E esses indivíduos, eles vão nos acompanhar durante muito tempo, né? Dentro da educação física, que é só o que a gente trabalha. A gente trabalha o desenvolvimento e junto do crescimento humano. A gente trabalha com isso. Então, a gente tem que entender como é que funciona esses cientistas, tá? E principalmente também as suas teorias, certo? Com relação às frequências lá no YouTube, certo? Isso é aula 4, José. Você coloca lá só uma curtidazinha, coloca só um oizinho, comenta alguma coisa lá, que aí eu vejo que você deu uma passadazinha por lá, beleza? Daniela levantou a mãozinha. Daniela, boa noite, querida. Boa noite, professor. É porque eu não estava acertado aqui no slide. Está tudo em branco. Então, reinicie seu celular. Eu vou falar mais uma coisa para vocês. Eu sempre falando isso. Eu aqui em casa, eu estou transmitindo essa nossa aula, certo? Por um computador, né? Aqui eu coloquei agora, fiz um plano para mim de 400 mega de internet com fibra ótica. Eu estou dando aula pelo computador, certo? Tem um processador que é um processador relativamente atual, né? Então, assim, fica difícil realmente, fica muito difícil você tentar acompanhar, às vezes, por um celular que talvez não seja tão novo assim, né? E principalmente de um 4G ou de um 3G, aí realmente fica mais complicado, tá? Mas para quem está com problema aí na internet, não tem problema, você não vai se prejudicar não, porque daqui a pouco você pode assistir a gravação dessa aula. E vamos lá para frente, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar antes da gente começar o conteúdo propriamente dito? Jaine. É Jaine ou é Jaine? Jaine, acertou. Oi, linda. Tudo bom? Boa noite. Professor, só me tira uma dúvida, por favor. Boa noite. Se eu souber, né? Não é sobre o conteúdo, não é sobre o conteúdo, é sobre as aulas. Certo. Porque às vezes eu chego do trabalho um pouco mais tarde, não dá tempo eu assistir a aula online, assisto a gravação. Tem algum problema? Tem questão de frequência? De jeito nenhum, certo? No final da aula, eu queria que eu vou terminar a gravação e aí eu queria conversar com todos vocês assim uma coisa mais particular, tá bom? Sem ser do conteúdo, tá ok? Certo. Obrigada. Por nada, querido. Então vamos lá para frente, né? Nós, como eu já estava falando com vocês, né? Hoje a gente vai ver alguns modelos de desenvolvimento motor e um desses modelos de desenvolvimento motor foi estudado pelo querido professor David, né, Dr. David Galahu, tá? Então, vamos dizer assim, esse esquema de desenvolvimento, tá? Ele fez uma analogia, né? Fez uma comparação como se fosse uma ampulheta, tá? Como se fosse uma ampulheta. Então, o que acontece? Esse método, né, vamos dizer assim, esse esquema que ele desenvolveu, tá? Ele vai se assemelhar a uma ampulheta, e teoricamente uma ampulheta relacionada ao tempo, né? E está diretamente ligado a essa questão do tempo, né? Do crescimento do indivíduo, né? E do desenvolvimento dele, também junto com o aspecto da idade cronológica, tá bom? E ele começa, né? Nós temos uma fase motora reflexiva, né? A partir da base. O indivíduo ele passa um certo tempo e passa para uma fase motora rudimentar, certo? Depois ele passa para uma fase motora fundamental,
e depois, né, não necessariamente por último, mas depois ele passa para uma fase motora especializada, né? E aí você pode percorrer de baixo para cima, né, a idade cronológica, né, do indivíduo dentro de cada uma dessas fases, certo? E também ver os estágios de desenvolvimento motor que esse indivíduo vai ter durante esse crescimento e durante esse desenvolvimento motor, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a fase reflexiva, ou a fase reflexa, né? Tem muitos livros que falam dessa forma também, tá? Então, o que é essa fase motora reflexa ou reflexiva, certo? É uma fase, né, de desenvolvimento humano que ocorre a partir do 4º mês de gestação. Então, o indivíduo ainda nem nasceu, né? O indivíduo ele ainda nem nasceu, mas ele já começa a ter um movimento. A partir da fecundação, né? A partir do dia que o indivíduo está lá namorando com a indivídua, né? E aí o espermatozoide se junta com o óvulo, ali 2 células vivas, né, já vão produzir um indivíduo, e esse indivíduo vai ser, a partir do desenvolvimento embrionário, né, dele, né, das divisões sucessivas, né, e o desenvolvimento embrionário, ali ele já é um ser vivo, né, e vai se desenvolvendo até nascer, como a gente vê lá, um bebezinho, etc. Tá? Mas, ao longo do tempo, ele vai crescendo, né, na fase uterina, né, e vai se desenvolvendo também dentro dessa perspectiva, ok? Então, assim, a partir do 4º mês, né, a partir do 4º mês de gestação, até mais ou menos, chegando até mais ou menos 1 ano de idade, certo? Perdão, até o 4º mês, né? Até mais ou menos os 4 meses de idade, 1 ano não, tá? Até os 4 meses de idade, o indivíduo ele entra numa fase motora reflexiva. E o que é essa fase motora reflexiva? É a fase que é o estágio, né? O estágio inicial do desenvolvimento motor, aonde esses movimentos eles não são movimentos conscientes, eles são movimentos reflexos, tá? Então, quando você, por exemplo, no recém-nascido, acho que todo mundo já deve ter feito isso, toca no pé dele, na planta do pé dele, né, na região plantar do pé, os dedos tendem a fazer uma flexão, certo? Uma flexão forte, tá? Aquilo não é um movimento consciente, aquilo é um movimento reflexo, tá? Quando você segura as mãozinhas do bebê, que ele agarra firme ali, não é um movimento consciente, é um movimento reflexo, é o reflexo da apreensão. Então, para tudo do indivíduo, tá? Qualquer movimento que o indivíduo faça dentro desse período, né, dos 4 meses de gestação até mais ou menos dentro até mais ou menos 4 meses de idade, tá? Até os 4 meses de idade, os 4 meses de gestação até os 4 meses de slide. Esses indivíduos, eles respondem não de uma forma consciente, mas de uma forma reflexa, tá? Ou reflexiva. Aquilo não é movimento, é um reflexo, né? Movimento motor reflexo, que que os indivíduos eles desenvolvem, certo? Então, é assim que funciona. Então, quando você, por exemplo, vê um bebê que olha para você e ri com 2 meses de idade, ele não está rindo para você. Aquilo ali é um reflexo do músculo risório, tá? Então, quero só desmanchar aí um pouquinho
a alegria de alguns aí que já devem ter passado por isso. Túlio, meu querido, boa noite. Opa, boa noite, professor, tudo bem? Graças a Deus. No caso, professor, na verdade, eu até fiquei triste também, por conta de eu ter um sobrinho aqui, novinho, mas deixa eu perguntar logo, professor. Esse período que você falou até os 4 meses, é só uma base, né? Não quer dizer que seja aquilo exatamente. Tudo, o Túlio, vamos dizer assim, não é exatamente assim, até 4 meses. Se for 4 meses e um dia não acontece isso. Isso vai variar muito de acordo com o indivíduo, tá? Foi boa a tua pergunta. Então, 4 meses é uma idade em que a gente pode, 4 meses de feto, né? O indivíduo sendo feto, e 4 meses o indivíduo sendo bebê. Então, isso é mais ou menos uma base, tá? Pode ser que seja com 5 meses, pode ser que seja com 4 meses e meio, pode ser que seja com 3 meses e meio. Mas 6 meses, isso aí já não é normal, tá bom? Pode ultrapassar um pouco, tá? E isso que acontece não é só os indivíduos brasileiros. Eu não estou falando dos indivíduos brasileiros. Isso ocorre entre australianos, neozelandeses, alemães, chineses não, vou falar de chinês não, coreanos, enfim, russos, qualquer um, tá? Então, isso foi um estudo feito, tá? Em que, normalmente, crianças nessa faixa etária, né? Entre 4 meses de idade fetal até os 4 meses de neonatal, vamos dizer assim, de nascido, né? De nativivo, eles apresentam esses comportamentos, tá? A partir daí, né? A partir daí, o indivíduo ele já tem outro tipo de movimento, tá? Então, assim, tem isso, mas ele ainda continua com esses movimentos reflexos com 7 meses de idade. Então, leva no neuro. Pode ser algum problema neurológico, entendeu? Algum retardo neurológico, algum tipo de má formação. É por isso que é importante as idas mensais ao pediatra, certo? Porque aí o pediatra, principalmente, ele vai ver o crescimento da sutura, né? Ele vai ver no fechamento da sutura craniana, que é o que o pessoal chama vulgarmente de moleira, né? E se a moleira não estiver fechando dentro de um período, né, de um período de normalidade, vamos dizer assim, isso pode ocorrer risco de até mesmo de distúrbio de desenvolvimento cefálico, tá? Então tem que ter essas idas mensais ao pediatra é de suma importância, tá bom? Boa pergunta, Túlio. Então, esses movimentos, tá? Eles são movimentos reflexos, e como eles são movimentos reflexos, eles são movimentos involuntários, tá? O bebê, ele não tem a consciência de que está fazendo aquilo. Ou seja, ele é controlado numa camada subcortical, tá? Não é no córtex. No córtex é onde vocês vão ver a anatomia depois, e a neurofisiologia, é onde o indivíduo ele começa a ter consciência de movimento, tá? Consciência de ações. E daí acontecem essas coisas, certo? E esses movimentos, eles não são aprendidos, são apenas reações, e são originárias por pressão, tipo, se você sopra nas narinas de um bebê, não é tão indicado, até porque agora, principalmente nesse período de pandemia, né, de Covid, mas se você sopra, ou então se você estala o dedo, tá? Ou então se você palpa na mão, você vai ver que isso tudo são movimentos reflexos. O bebê ele não tem consciência de que está fazendo isso. Mas vai chegar um período, né, dessa fase de movimento reflexo, que ocorre em 2 fases, tá? Eles vão ocorrer em 2 fases, esse período reflexo.
A primeira fase, a gente vai chamar de codificação das informações. O que é esse processo de codificação das informações, certo? E depois o de decodificação das informações, tá? Então, assim, o que é esse estágio de codificação das informações? É como se você tivesse, por exemplo, colocando no seu computador programas, né? Você estivesse colocando programas. Acho que você já deve ter visto o Matrix, né? Então, o Matrix, o primeiro, né? Lá, o Neo, que é o personagem do Keanu Reeves, ele tá lá, né? Tem uma hora que ele tá lá sentado numa cadeira e plugado lá a um aparelho, e que o indivíduo lá, ele bota um monte de programas de luta nele, né? Então, o que é aquilo ali? É uma codificação de informações. Ou seja, o indivíduo ele está absorvendo mensagens, certo? Sinais, está absorvendo um monte de coisa do meio externo, e esses sinais, eles vão indicar alguma coisa, tá? Por exemplo, o bebê, quando ele está nesse período que ele, por exemplo, que ele faz cocô, né? Ele se sente incomodado. E aí ele começa a chorar. Cocô, xixi, aí a fralda fica encharcada, enfim. E aí ele começa a encharcar. E aí ele chora. Ou seja, e aí quando ele chora, você vai dar atenção ao bebê. Aí o que isso quer dizer? Que o bebê fica... Entendo o que eu vou falar, que o bebê não está pensando ainda não, tá? Mas o bebê, ele, numa ação codificada, percebe que se ele faz cocô, se ele faz xixi, para que você perceba, ele tem que chorar. Então, o que o bebê faz? Numa ação reflexa, chora. E aí você vem, olha a fralda e o troca, né? Quando ele está com fome, ele não diz, ei, me dá o peito. Então, ei, me dá a mamadeira. Ele não vai dizer isso. O que ele faz? Ele chora. Então, as reações, né, que o bebê está sentindo, ele reflete no choro. E ele sabe que se ele chorar, você vem e corre. Então, o que acontece? São estímulos e respostas. Ali é um diálogo que está acontecendo. Quem é mãe ou quem é um pai mais presente, inclusive sabe até que tipo de choro a criança está chorando ali. Se é um choro de sono, se é um choro de fralda, se é um choro de calor, enfim. E daí essas reações, elas vão... bebê é mala mesmo. Aqui eu tenho, meu amigo, eu sei o que é isso. Então, assim, a gente pensa que eles não sabem de nada, mas sabe, viu? Então, o que acontece? Eles pegam e tem essa reação para que a gente venha e dê a atenção devida, tá? E isso, esses movimentos reflexos, lá na frente, o Piaget, ele vai falar sobre o estágio, né, sensório-motor, tá? Eu não quero falar do Piaget agora, não, mas tem alguma coisa relacionada com sensório, que vem de sensações, e motor, que vem de movimento, tá? Guarda só essa informação para depois, certo? Então, beleza. Então, assim, esse estágio de codificação de informação, o que acontece? O bebê, ele está armazenando informações, né? E verificando essas reações que vão acontecer depois. E isso não é de uma forma consciente, tá, gente? Ainda não é de uma forma consciente. É de uma forma pura reflexo sensorial, tá? E essas informações são coletadas e armazenadas no córtex cerebral, que ainda está em desenvolvimento. É como se
por exemplo, fiz o cocô, fiz o xixi, eu vou chorar, né? E o meu choro ele vai ter uma intensidade. Então, essa informação já vou guardar nessa gavetinha aqui do córtex, certo? Então, essa outra informação aqui eu já vou guardar nesse departamento aqui. E aí, as sensações, elas vão se setoriando, ou setorizando, né? Melhor dizendo, vão se setorizando. E daí, cada informação vai tendo uma reação de diferente intensidade e forma, tá? Até que o indivíduo vai crescendo mais um pouquinho, né? E chega à fase, né? A fase reflexa ou reflexiva, né? Do período de decodificação da informação, ou seja, de processamento da informação. O que ele quer dizer com isso? Que quando o indivíduo está com calor, com 4 meses de idade, ele chora de calor, porque ele já está consciente de que aquela sensação térmica ali não está sendo agradável para ele. Então, aquilo ali, na hora quando ele faz o primeiro xixi, ele já chora. Por quê? Porque aquela situação úmida, ela incomoda para ele. Aquele cocô ali já está incomodando, então ele não espera armazenar mais para poder se sentir incomodado. Ele, na mesma hora que acontecem essas situações, ele já chora, ou ele já demonstra qualquer outro tipo de reação, e essa reação vai ter uma consequência, tá? Vai ter uma consequência, e a consequência disso vai ser você trocar, vai ser o indivíduo adulto da situação, né? Dar a atenção devida àquela criança. Beleza? E tudo isso, nada é consciente. Não tem nada de consciência aí. Tudo é puro reflexo, tá? Tudo é puro reflexo. Ok? Deu para entender aí esse estágio? Deu sim, professor. Tranquilo? Beleza. E o bom é que a gente pode até, de uma certa forma, relacionando com as coisas que a gente já teve de vivência, né? Na nossa vida doméstica, né? E daí agora a gente vai entendendo os porquês das coisas. É isso? E o bebê, ele vai crescendo, né? E o bebê, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e finalmente ele chega numa fase que a gente vai chamar de... Opa, deixa eu voltar aqui, passei demais. De fase motora rudimentar, certo? Essa fase motora rudimentar, ela vai mais ou menos de um período de 4 meses, tá? Até 1 ano, 2 anos de idade, entre 1 a 2 anos de idade, certo? E essa fase motora rudimentar, nós temos dois estágios. Nós temos o estágio de inibição de reflexo e o estágio de pré-controle, tá? Então, o que é essa fase motora rudimentar, certo? Ela são movimentos, tá? São movimentos que o indivíduo faz não de uma forma consciente, tá? Mas é uma forma dele dizer assim, eu estou vivo, por favor, me dê atenção, vem aqui. O Leandro aí tá ficando mala, né, Leandro? Então, assim, vem aqui, por favor, ou então é uma sensação de que eu não estou gostando dessa posição e eu estou querendo me virar. A minha filha, a Ana Beatriz, ela tem 6 meses. A gente coloca ela, né, deitada com a barriguinha para cima, e assim, para trocar a fralda dela, meu amigo, é uma lenda, porque ela fica virando direto. A gente tem que criar uma estratégia ou para colocar a fralda dela de cabeça para baixo, ou então colocar a fralda dela de trás para frente. Enfim, por quê? Porque ela agora só quer ficar sentada, 6 meses de idade, né?
Aí a gente deita, ela vira, né? Decúbito ventral, aí já fica na posição de 4 apoios, já vira e senta. E aí, meu amigo, se você vacilar, é uma queda que ela leva de cima da cama, ou então, na hora que a gente dá o apoio para ela nos 2 dedos, aí ela já fica em pé. Mas isso são movimentos conscientes? Não, são movimentos rudimentares. São movimentos básicos que são necessários para a sobrevivência, tá? Então, são movimentos que estão começando a sair do sistema reflexo, tá? Do sistema subcortical, para começar a entrar num sistema mais consciente. Mas eu não tenho uma sinal, entendam as células, tá? Entendam as células. As células, neurônios, né? Os neurônios, células nervosas, elas têm um formato de... Vocês se lembram, né? Das células dos neurônios? Sim ou não? Mais ou menos. Vou descrever aqui um pouco para vocês aqui. As células nervosas, né, os neurônios, elas têm um formato assim de estrela, né? O núcleo no meio e tem um rabinho assim como se fosse um cometa, tá? Só que esse rabinho, como se fosse um cometa, ele é preenchido por camadas, certo? É preenchido por camadas. Então, é uma camada seguindo da outra. É como se fosse um fio elétrico, tá? E que você desencapou, tem 1 centímetro encapado e 1 centímetro desencapado. 1 centímetro encapado e outro centímetro desencapado. Deu para visualizar? Deu. Pronto. Então, imagina isso aí, certo? Então, essa célula nervosa, né, esse neurônio, ele esse rabinho dele, né, vamos dizer assim, essa cauda dele, ele tem esse filamento mielinizado, né? Existe uma bainha de mielina. O que é essa mielina? É exatamente esse encapamento que eu descrevi para vocês, que fica entre um desencapado e outro que não está encapado, certo? Então, assim, essas partes que estão encapadas desse fio elétrico que eu acabei de descrever para você, a gente vai chamar de bainha de mielina. E aí, o estímulo elétrico, certo? Desse indivíduo, de um indivíduo adulto, por exemplo, tá? Ele é um estímulo elétrico saltatório. Então, ele passa de uma parte que está desencapada por cima dessa que está encapada. Então, ele vai passando por cima. É por isso que o movimento reflexo é muito rápido, porque é um reflexo que a gente vai chamar de estímulo saltatório, tá? Isso, obrigado, Guerreiro. Muito obrigado aí. Tá? Obrigado, Vinícius. Foi legal aí a intervenção. Então, o que acontece? Esse estímulo nervoso, ele vai passando, saltando por cima da bainha de mielina. Por isso que é um estímulo mais rápido. É como se você tivesse... Imagina só, se não tivesse essas bainhas de mielina, o impulso nervoso, ele iria relativamente lento. É como se você estivesse andando, né? Como se você estivesse andando e sem a bainha de mielina, como se estivesse andando, e com a bainha de mielina, como se você estivesse assim, dando passadas largas, saltando, entendeu? Então, com certeza, o estímulo vai chegar mais rápido. Então, nessa fase rudimentar, as bainhas de mielina desses indivíduos, desses bebês, ainda estão em formação. Então, assim, às vezes, muitos movimentos, eles são grosseiros, eles não são movimentos finos ainda, porque essas bainhas de mielina ainda estão no processo de maturação biológica, tá?
Então, é por isso que a gente vai chamar de movimentos rudimentares. São movimentos grosseiros, movimentos bruscos, tá? Sem nenhuma coordenação. Por quê? Porque ainda está entrando num processo de inibição desses reflexos. Ele nem é um movimento reflexo e ele também nem é um movimento consciente, deu para entender? Ele está ainda em um estágio entre um e outro. Pois não, Rafael? Rafael? Pronto, tá escutando, professor? Estou escutando. Pronto. É nesse período aí que a criança, o bebê, ele consegue se sobrepor a algumas situações. Por exemplo, se ela tiver para baixo, né, cabeça encostada em alguma superfície, e ela consegue se sobrepor através desses movimentos, que aquela posição, tipo, está sufocando ela, e ela consegue levantar o pescoço. Exatamente. Nesse período aí, que é um movimento, que esses movimentos rudimentares, como o próprio... Tu tá no slide aí, número 8? Sim, estou. Então, leia o primeiro parêntese, o primeiro parágrafo para mim, por gentileza. Essa fase é caracterizada pelo oferecimento de movimentos voluntários básicos, necessários para a sobrevivência, chamados de rudimentares. Necessários para a sobrevivência. Ele está percebendo que ali, naquela situação, ele pode se sufocar. Então, o que acontece? Eu tenho esse movimento, eu já codifiquei a informação e já decodifiquei aquela informação de que isso pode me causar algum problema. Então, o que eu faço? Vou tentar sair. E nessa tentada de sair, eu tenho esse movimento brusco, esse movimento rudimentar. Entendeu? Muita gente dá tapa em bebê de 3 meses de idade porque bateu na para ele aprender. A gente vai aprender o quê? O menino não tem nem consciência, sabe? Então, foi um exemplo legal, Vinícius, que tu deu aí. Então, assim, os bichinhos não têm nem consciência. Vai levar um tapão sem saber por que está levando. É difícil, o ser humano é complicado, mas vamos para frente. Então, esse processo, né, essa fase motora rudimentar, tá? Ela tem 2 estágios. Uma fase de inibição de reflexo e outra fase de pré-controle, tá? E aí a gente vai ver agora como é que funciona isso. Esse desenvolvimento cortical, né, somado com as mudanças de restrições do ambiente, resulta numa inibição natural dos movimentos reflexos, tá? Ou seja, se ele sente frio, ele não vai se debater, tá? Ou ele não vai chorar. O que ele vai acontecer? O que acaba acontecendo? Ele ficando numa posição mais grupada, certo? E até que aquilo ali vai incomodá-lo de uma forma a que ele vai até mesmo puxar um lençol ou alguma coisa desse tipo, tá? Muitos bebês ainda no processo de desenvolvimento, tipo 8 meses, 10 meses de idade, tá? Quando fazem xixi, né, na fralda, ou quando fazem cocô na fralda, o que acontece? Eles ficam parados e olhando assim para você, assim, como aqueles cachorrinhos que caiu da mudança, né? Então, aquele movimento ali de parada é um movimento voluntário, é um movimento consciente, tá? De que alguma coisa aconteceu ali, certo? Ele não segurou o xixi, ou ele não segurou o cocô, e acabou saindo, tá? Então, nessa fase, são movimentos descontrolados e grosseiros, apesar de serem voluntários, tá? Porque ainda não tem um sistema de mielina bem trabalhado, tá? O sistema neuromuscular ainda não está desenvolvido. Vocês vão ver na anatomia um botão sináptico. O que é esse botão sináptico? É quando o neurônio ele está, vamos dizer assim, quero colocar uma palavra aqui, mas quando o neurônio ele está
entrando no músculo para poder desenvolver os estímulos, entendeu? Elisângela, pois não, querida, boa noite. Não, professor, só exemplo que você estava falando aí sobre a criança não consegue segurar o xixi, né? Porque geralmente tem criança de 10 anos que ainda faz o xixi na cama, né? Aí a primeira coisa que as pessoas falam é que fala assim, porque não foi ensinado. Não, mas aí não tem nada a ver, isso é inato. E tem gente que apanha, viu? Por conta disso. Eu conheço uma doida aqui na rua aqui que dando um menino, porque o menino mija na cama. É desse jeito. Não tem noção, não. E, enfim, é cruel. Mas é para frente. Jocélio, Rafael, na ordem, né? Rafael, boa noite, Rafael. Boa noite, professor. Em relação ao que a colega acabou de falar aí, pode ser também causado por algum tipo de trauma, né? Tem que ser investigado. 10 anos, realmente, é uma idade que já está bem avançada para não ter esse controle, né? Sem incontinência urinária. Mas realmente precisa ser investigado para saber o que está acontecendo. Jocélio, boa noite. Vamos lá. Daqui a pouco o Jocélio fala. Gente, e aí o que acontece? Ô, querido, boa noite. Falando aí sobre agressivos, né, com seus filhos, muitas vezes os pais são agressivos com seus filhos, que eles até levantam a criança cresce os pensamentos de ser agressivos também com seus próprios pais. Pois é, exatamente esse é o grande problema, José, porque o que acontece? A criança, ela já nasce, porque assim, tudo o desenvolvimento ele é ambiental também, e a aprendizagem também ela é ambiental, né? E a maturação também, tudo vai variar de acordo com o ambiente. Então, se eu tenho um ambiente altamente grosseiro, altamente agressivo, eu vou crescer um indivíduo grosseiro, agressivo, né? A não ser que eu seja apresentado a coisas que não são, né? Não necessariamente o cara que nasceu no meio, vamos dizer assim, no meio do tráfico, no meio do tiroteio, no meio de coisa só que não presta, aí ele vai seguir essa linha. Não. Ele, na escola, né, numa igreja, ele pode ser apresentado a uma coisa que preste, e aí ele vai se desenvolver dentro daquela outra coisa. Mas se ele não for apresentado, para ele aquilo ali tudo normal. Né? Então, o que acontece? Só voltando um pouquinho para o nosso assunto, tá? Nessa fase, então, voltando, né, um pouquinho. Nós temos a fase reflexiva, a fase reflexa, que os movimentos são reflexos, e esse primeiro estágio, né, da fase de movimento rudimentar, certo? É a fase de inibição de reflexo. Por quê? Porque com a mielinização do sistema nervoso, tá? O indivíduo ele já vai tendo uns, vamos dizer assim, um polimento, né, nesses reflexos, e os movimentos eles vão estar mais conscientes, né, vão estar mais finos, inclusive, tá ok? Não tão finos assim, né, não tão refinados, vamos dizer assim, mas um movimento mais refinado do que na primeira fase, né? Essa fase rudimentar, ok? A segunda fase, que é essa fase do pré-controle, é marcada pelo refinamento e pela rápida aquisição de novas habilidades de movimentos rudimentares, né? O desenvolvimento cognitivo, ou seja, o desenvolvimento mental, sensorial, neuromotor e perceptivo humano acompanha e encoraja o movimento, o nível de precisão e controle dos movimentos rudimentares. Então, esses movimentos rudimentares, eles vão sendo mais voltados para um refinamento, né? Para um refinamento e mais voltados também pelo aprimoramento do movimento dentro desse período. Ok?
Tudo tranquilo, gente, até aqui? Tudo tranquilo. Show. Tranquilo. Então, vamos para frente. Chegamos a uma fase, né? A fase de desenvolvimento, de que a gente vai chamar... Eu queria... No meu relógio aqui passou tão ligeiro. São 7h20, né? 7h18. Que não vou começar essa fase motora fundamental, não. Vou deixar essas duas fases que estão faltando, a fase motora fundamental e a fase motora especializada, para a próxima aula. Tá ok? E daí a gente vai trazer mais exemplos. Quero que vocês também deem uma lida nesse material, tá? Tem muitos vídeos bons também lá no YouTube, tá? Vocês podem estar pesquisando, tá ok? Alguma dúvida, gente, sobre essa fase reflexiva, essa fase rudimentar? Ou ficou tudo claro? Por enquanto não, professor, tá tudo bem. Massa, beleza. Tem pessoas que estão levantando aqui a mãozinha. O Rafael, pois não, Rafael? Professor, o fim dessa fase aí de movimentos rudimentares, ele seria o quê? No 5º mês? Não, mais ou menos lá de 1 a 2 anos. Sim. Entenda que essa fase rudimentar, o Rafael, é uma fase em que vai ocorrer a mielinização dos neurônios. Então, isso não acontece assim, rápido, entendeu? De uma hora para outra. Isso tudo vai levar um processo. Ou seja, é uma fase em que eu vou terminar um período de movimento reflexo e eu vou começar um movimento consciente. Só que esse movimento consciente, ele passa por etapas rudimentares até chegar no movimento mais refinado lá na frente, que é o movimento fundamental. Certo, entendi. Então, quer dizer que para cada etapa desse processo, é determinado na questão dos meses de vida do bebê, né? Porque o crescimento e o desenvolvimento, eles também acompanham um viés biológico, não somente ambiental, mas um viés biológico também. Show. Beleza? Pois não, Rafael? Rafael, queria falar, Rafael? Diego? Pois não, Diego, boa noite, querido. Pois não, boa noite. Tudo bom? O que você manda, guerreiro? Eita, isso. Uma dúvida minha em relação, assim, não ao conteúdo agora, mas em relação à questão dos vídeos na plataforma. Por exemplo, eu percebi que as aulas que a gente assiste aqui, né, são com os professores, e lá na plataforma a gente vai assistir as aulas, são outros professores. Tem algum problema se eu adiantar o conteúdo na plataforma? Não. Fazer a avaliação online? Nenhum problema. Para mim vai ser até bom, porque você vai é como eu sempre gosto de trabalhar. Por isso que eu mando o meu material bem antecipado para vocês. Poderia até ser mais antecipado, mas eu mando o material antecipado porque você dá uma olhada no material antes e a gente trabalha no sistema de sala de aula invertida, que é muito... que você vai ter uma qualidade significativa muito melhor. Mas o conteúdo sempre é o mesmo, né? Beleza. Vou perguntar ao curso se pode ter algum problema e tal. Não, de jeito nenhum. Quanto mais conhecimento você tiver antecipado, melhor. Beleza? Alderi, boa noite, querido. Boa noite, Thaís. Uma dúvida, Thaís. Existe alguma criança que ela cresce... Deixa só um minutinho, Valderi, só um minutinho. Vou silenciar aqui todo mundo, e depois tu ativa. Pronto, Valderi, pode ativar o teu. Pronto. Existe alguma criança que cresce de maneira diferente em alguma parte do mundo? Pode acontecer, certo? Pode acontecer. E isso
é o que acontece. Os médicos, eles têm os exames mensais nas crianças exatamente para verificar isso. Por exemplo, crianças estão fechando que a gente chama de moleira, né? Muito rápido. E aí, o que acontece? Aconteceu com a minha filha. Minha filha estava com uma suspeita de fechamento, né? De moleira rápido. Mas, na verdade, ela tem uma variação anatômica na sutura e que estava fechando normal. Mas, caso viesse ter esse problema, tinha que fazer uma microcirurgia para poder abrir novamente a sutura, né? Para que o cérebro não viesse a ser comprometido no processo de desenvolvimento maturacional, tá? Existem crianças também com microcefalia ou então com hidrocefalia, né? E isso precisa ser bem controlado. Essas primeiras visitas, até o 6º mês, até o 8º mês de gestação, aliás, de nativivo, né? Elas precisam ser bem levadas a sério, porque não é somente uma visitinha comum. Ali o médico ele está verificando ali o desenvolvimento craniano, o desenvolvimento cefalopodálico, desenvolvimento lateral, enfim, próximo distal, está vendo um reflexo, várias coisas acontecem ali que podem futuramente identificar um problema. Entendi. Tá certo, obrigado, professor. Pelo Vantier. Vantier mesmo, é? É sim, professor. Boa noite, querido. Tudo bom? Boa noite. E todo Viana é bom. Todo Viana é duro. Professor, assim, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, e não só com ela, mas com os demais, até há alguns 2, 3 anos atrás, eu percebi que a evolução das crianças está totalmente diferente de antigamente. Isso tem a ver com a questão, sei lá, dos aparelhos celulares, a questão estímulo. Estímulo Exatamente. de vídeos educacionais, né? Assim, vou te dizer uma que aconteceu com a minha filha. Minha filha também tem mais ou menos a faixa da tua. Minha filha fez 3 anos agora, agora em março, né? E daí, o que acontece? Lá na escola dela, ela tem aulas de inglês. Só que ela está começando a desenvolver a fala também. E aí eu treinando com ela, né? Filha, que cor é essa? Aí ela, verde. Beleza. Que cor é essa? Aí ela, amarelo. Beleza. E aí ela dizia, filha, que cor é essa aqui? Laranja. Ela não falava o lá. Ela ainda não tem essa coordenação linguodental para falar o lá, entendeu? E daí, aliás, linguodental não, palato dental, para falar o lá, né? E aí, o que acontece? Ela falava aranja, a anja. Ela disse, não, Bárbara, é laranja. Aí ela parou aí, orange. Ou seja, ela ela resolveu a situação, mas falando em outra língua. E isso é estímulo, entendeu? Que acontece muitas vezes isso. E às vezes a gente fica impressionado, mas é o menino em desenvolvimento. Só isso. Porque assim, professor, porque eu vejo também, né, não só assim na questão assim dessa faixa etária, né, vamos supor assim, de 4 anos para baixo, mas eu percebo que tem sim, como o professor falou, eu não sei se é por causa desse estímulo, desses vídeos que tem infantis. Também. Né? Ou é porque, não sei, a geração de uns anos para cá passou a ser mais perceptível. Os estímulos eles são muito próximos. Quando era que você ia assistir desenho animado? Quando você era criança? Quando você tinha uns 4, 5 anos. Hoje em dia, o menino de 6 meses assiste desenho animado. Só ligar a televisão. Pois é, pra tu ver como é as coisas, né? E nem pode, né? Nem pode ser, no protocolo médico, assim, não pode estar colocando a criança para estar em contato com tela, essas coisas assim, né? Mas, enfim, certas vezes é o jeito, né? É o jeito, quem é pai sabe. Professor, acabou?
estamos acabando agora, certo? Queria, inclusive, pedir licença a vocês para a gente finalizar aqui a nossa aula, tá? Vamos finalizar também a nossa gravação, porque daqui a 10 minutinhos eu tenho que entrar noutra sala, noutra aula. Aí eu vou só ali tomar uma água, fazer um xixi e voltar novamente para a minha sala virtual, tá bom? Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Para mim foi uma aula maravilhosa. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus quiser. Deus abençoe seu senhor e sua família. Professor, rapidinho. Professor. Estou ouvindo.